What up, what up, what up? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E, meu amigo, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo aqui um comentário que eu recebi em um dos meus últimos vídeos. E esse comentário foi do Dohal Seltigar, perdão se eu pronunciei errado. Ele basicamente me perguntou assim: recentemente estava procurando terreno para comprar em Campo Grande e a quantidade de anúncios deixando bem claro que aceitam Bitcoin é bem notável. A negociação até pode ser feita longe dos olhos do governo, mas na hora de passar o terreno para o nosso nome, a Receita Federal vai querer saber a origem daquele patrimônio. Seria interessante fazer um vídeo falando sobre como o governo possivelmente vai se posicionar diante disso, considerando que países como o Brasil caminham para uma regulamentação cada vez mais rígida e cruzamento de dados de ativos digitais, cor da cueca que você compra e etc. Tinha um mosquito aqui, enfim. Cara, muito bom essa pergunta, muito obrigado aí pelo seu comentário, pela sua dúvida. É isso que mantém o canal vivo, é isso que me dá ideias de vídeos. E eu tenho uma opinião muito forte sobre isso e talvez decepcione algumas pessoas ou não, porque é bem realista. Quando eu vou responder isso, a gente tem que entrar naquele dilema do comprar Bitcoin sem KYC ou comprar Bitcoin com KYC. E assim, na minha opinião, na minha sincera opinião, se você pretende no momento que você começa, né, a comprar Bitcoin, a poupar em Bitcoin, comprar um terreno, comprar um apartamento, um bem que vai precisar ter a origem ali, tá no seu nome certinho, se eu fosse você, eu compraria com KYC, com KYC. Porque pensa comigo, por que que você vai gastar tudo isso de taxa comprando por P2P, comprando com mais privacidade, etc., sendo que você vai ter que depois disso pagar um contador ferrado para fazer toda a mágica, para declarar a origem para você conseguir comprar alguma coisa. Então, se eu fosse com o objetivo na mente assim de comprar alguma coisa no futuro com esse Bitcoin, eu compraria sem KYC, porque as taxas de corretoras são infinitamente menores que as taxas de P2P, então você vai estar conseguindo acumular mais satoshis e você vai ter uma facilidade enorme para declarar a origem quando você precisar. Mas assim, se você não quiser declarar a origem, se você realmente quiser comprar tudo sem KYC, aí você vai precisar fazer coisas que pessoas más normalmente fariam, né? Pessoas que sonegam impostos, porque isso é crime. Aí seria um processo extremamente complexo, né? É bem mais complicado, mas seria essa a única maneira de você conseguir utilizar esse Bitcoin sem KYC. Eu defendo aqui a ideia de que você precisa ter duas carteiras, uma com Bitcoin com KYC e a outra sem KYC. A carteira sem KYC é aquele dinheiro que, cara, papo de assim, emergências nível ditadura. Aquele dinheiro que você vai realmente utilizar no último dos casos, que você não quer que ninguém saiba que você tem e você nem fica falando pela internet que você tem. Então, esse dinheiro você conseguiria até utilizar para viver a sua vida, vamos supor que você está sendo perseguido, ou sofreu um bloqueio judicial, você até conseguiria utilizar ele em cartões cripto ou pagando aluguel, coisas do tipo, sobrevivendo, mas você não conseguiria muito provavelmente, sem fazer aquele processo que é muito ruim de lavagem de dinheiro, utilizar esse dinheiro para comprar outras coisas. Então tem os seus prós e contras. Agora, o Bitcoin com KYC, você consegue tranquilamente comprar terrenos. Por exemplo, como você disse, né, que tem vários anúncios aí que deixam explícito que aceitam Bitcoin. Você até conseguiria comprar sem KYC, mas aí daria aquele problema que você falou na hora de passar para o nome. Agora, o Bitcoin com KYC, você vai simplesmente comprar, passou para o nome, você tem ali a origem, tudo certinho, então não vai ter dor de cabeça. Então a minha recomendação é você ter claro os seus objetivos. Se o seu objetivo é realmente comprar um apartamento no futuro, é realmente comprar uma Lamborghini aí com o seu stack de Bitcoin, comprar um terreno, coisas do tipo, se eu fosse você, eu daria prioridade máxima assim para comprar com KYC e deixaria só comprando sem KYC para essas urgências que eu falei. E deixe em duas carteiras separadas e nunca, em hipótese alguma, misture os saldos. E a carteira sem KYC vai ter que ter uma espécie de boas práticas, porque você não pode pegar ela e simplesmente gastar em qualquer lugar também, porque vai que você gasta em um lugar
que fica ali uma ligação direta da transação com a sua identidade, então vai acabar meio que comprometendo parte da sua privacidade. Então é muito importante que você tenha essas duas carteiras e separe elas certinho. E também não utilize nenhum tipo de planilha que envolva alguma informação pessoal sua. Porque que nem eu tenho uma planilha que eu disponibilizei gratuitamente para os meus inscritos e seguidores, só que eu falei explicitamente no vídeo que eu não recomendo que você faça esse controle de aportes com Bitcoin sem KYC, porque não adianta nada você comprar sem KYC e tá lá uma planilha na sua conta do Google com as suas informações e tem posse ali de todos aqueles aportes e todo aquele Bitcoin e transferências para autocustódia, não faz sentido nenhum. E eu digo isso porque até então, você consegue comprar Bitcoin sem KYC ou com mais privacidade com um pouco mais de facilidade. Mas eu sei que no país que a gente vive, a tendência é ficar cada vez pior. Porque eu acho que é questão de tempo até a gente começar a taxar a autocustódia, por exemplo. Eu não acho que o Brasil vai ser daquele tipo de país que vai abrir as portas para a inovação, né? Que vai realmente abraçar as criptomoedas ou Bitcoin. Não, isso não vai acontecer. A tendência é ficar cada vez pior. Mas se você quiser ter alguma coisa aqui, não vai ter jeito, você vai ter que pagar os impostos, vai ter que declarar a origem como um bom escravo que você deve ser aqui nesse país, servindo o Estado brasileiro, né? Mas assim, isso é só se você quiser realmente ter alguma coisa aqui no Brasil. Se você não quiser financiar esse país maravilhoso que a gente vive, se você não quiser realmente, efetivamente pagar impostos, você pode estar optando em sair do país, em ter outras coisas em outros países. Mas, novamente, isso é um processo extremamente complicado e não é todas as pessoas que têm condições de fazer isso. E também tudo depende da quantidade de capital que você tem, entende? Porque se você tiver pouco dinheiro, eu acho que não precisa nem ser uma preocupação para você comprar Bitcoin sem KYC ou coisa do tipo, porque é tão pouco dinheiro que os caras não vão nem ligar para a quantidade de stack que você tem, coisas do tipo. Agora, como você está falando em comprar terrenos, comprar possivelmente imóveis ou outros bens, eu recomendaria você declarar tudo certinho, porque uma hora ou outra, meio que você vai cair na malha fina, sabe? Eles vão descobrir, vai dar algum BO para você, e eu não quero nenhum inscrito meu com BO. Só se você fizer aquele processo todo que eu te falei, que pessoas más fazem, mas esse não é o melhor canal para isso. Eu não tenho especialização em sonegação de imposto e também muito menos como lavar dinheiro. Se eu tivesse, eu também não compartilharia aqui no YouTube. Mas é isso, cara. Essa é a minha opinião. Se você quer comprar terrenos, se você quer comprar outros bens, compre Bitcoin com KYC, pague os seus impostos e viva a sua vida, porque no fim do dia, muito provavelmente você não vai conseguir escapar. Ou você compra tudo com KYC e tem alguma coisa nesse país, ou você compra tudo sem KYC e fica vivendo que nem um nômade digital, pagando aluguel de carro, pagando aluguel de casa, enfim, nunca tendo nada, porque no momento que você precisar ter algum bem mais caro, você vai ter que declarar aquela origem, e se você não fizer esse processo com o dinheiro, vai dar ruim para você. É isso que eu queria falar, espero que essa resposta tenha ajudado você, tenha ficado mais claro aí as suas estratégias e objetivos no Bitcoin. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo também, rapaziada, pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu leio cada um deles e tento dar a minha atenção. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Se cuidem.